Olá meninos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa aula eu quero comentar com vocês a atividade da aula passada, fazer a correção, o comentário do texto que eu pedi o resumo, né? O antigo NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Vamos discutir também o texto, por que as 6 vantagens do NAFTA superam as suas 6 desvantagens, e também temos algumas questões desse texto para discutir, e as outras questões indicadas lá no roteiro para vocês de estudo. Então vamos lá. O NAFTA era um acordo econômico entre os países da América do Norte. A América do Norte se compõe em 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. Inicialmente, a América do Norte, primeiramente esse acordo econômico é importante porque os países passam a ter um comércio mais intenso entre eles e, portanto, a circulação de riquezas passa a ser bem maior. Gera emprego também. É claro que mais em um do que o outro. A economia desses 3, a economia mais deficitária é do México. Mas ele também teve algumas vantagens com esse bloco econômico. Vamos lá então. A América do Norte, ela avançou muito nesse modelo de integração econômica, principalmente dessa formação de blocos econômicos, principalmente na questão econômica. Ele não é como a União Europeia, uma integração política, é só econômica de livre comércio nesses países. Inicialmente começou a gestão, a criação desse bloco econômico, começa entre os Estados Unidos e Canadá, a partir de 1989. E o México entra nesse acordo em 1993, dando origem ao NAFTA, Aí surge realmente o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. A sigla NAFTA é americana, pelos dizeres americanos, mas surge em 93 o NAFTA. Ele vai até 94, quando em 2018, ele surge em 93 e vai até 2018, onde ele muda com outro nome, se faz um novo acordo, e ele chama agora Acordo Estados Unidos, México e Canadá, a sigla USMCA. Mas o que o NAFTA, e esse novo acordo, o que ele propõe? Primeiramente, eliminar as barreiras alfandegárias. Alfândega, mas vocês também podem ver com outro nome de aduana, que é a mesma coisa, são sinônimos. É uma região fronteiriça dos estados, dos países, onde passa as mercadorias importadas e exportadas, e elas são tributadas em imposto, Também temos aí para fiscalização, tributação, tanto de coisas, bens e também até pessoas. Então, quando você pensar alfândega, lembra um órgão do governo, normalmente a Polícia Federal faz isso, para fiscalização e tributação de impostos. Ou também, como eu já disse, de aduana, muita gente chama de região aduaneira, ou aduana ou alfândega. Então, eliminar as barreiras. Por que isso, eliminar barreiras? Porque os estados, como eu já disse, tributam, colocam imposto nos produtos que são importados. Isso pode encarecer o produto dentro do país. Então, eliminar essa tributação ou diminuir esses impostos nesses países que fazem parte desse bloco econômico. Então, isso faz com que incentive o comércio, a circulação de produtos muito mais fácil. Então, o NAFTA, a principal questão, como eu já disse, ele era um acordo econômico e não político, não teve uma integração política, mas possibilitava somente a economia, e a principal vai ser a eliminação das barreiras alfandegárias. O México, como eu já disse, é uma das economias mais fracas entre esses 3 países que compõem a América do Norte. E foi-se criado no México justamente para um proveito para a economia estadunidense, indústrias chamadas de maquiladoras. O que são essas indústrias maquiladoras? Onde a mão de obra e impostos seriam mais baratos. Então, muitas indústrias americanas foram para o México, na fronteira entre Estados Unidos e México, onde montavam os seus produtos de forma mais barata, mão de obra mais barata, imposto mais barato, não tinham leis ambientais tão rígidas como havia nos Estados Unidos, a mão de obra é mais barata do que a dos Estados Unidos,
a tributação de imposto mais barata que dos Estados Unidos, então era mais lucro para essas empresas levar para serem produtos montados. Interessante é que as indústrias maquiladoras, elas não produzem, muitas fazem apenas montar, e depois esses produtos são levados para os Estados Unidos de volta, e ficaria muito mais econômico, tenderiam a ter mais lucro os empresários por conta disso. Por conta do acordo NAFTA, a circulação de produtos foi muito mais fácil. Bem, gera um problema isso para os Estados Unidos. É o chamado déficit da balança comercial. Vamos imaginar uma balança, né? Aqui é importação e aqui é exportação. Quando a balança está em equilíbrio, é quanto a importação e a exportação estão iguais. Ou seja, o que eu compro e o que eu vendo estão iguais. Lembrando que exportar é eu mandar meu produto para fora e importar é eu trazer o produto estrangeiro para dentro do meu país. Quando acontece um déficit da balança orçamentária, é porque a vinda de produtos estrangeiros, no caso a importação, é maior que a minha venda para fora, para os outros países. Então a importação passa a ser maior, tem um peso maior, e a exportação não tanto. Então cria um déficit, ou seja, é como se eu mandasse dinheiro para fora e recebesse pouco dinheiro. A exportação eu estou recebendo, olha, eu estou vendendo, e a importação eu estou dando dinheiro. Então cria um déficit da balança orçamentária. Isso, com as indústrias maquiladoras, possibilitou isso também, um déficit na balança comercial dos Estados Unidos. A importação maior que a exportação. Lembrem bem disso. Por quê? Porque as empresas americanas, elas buscando melhores lucros, de baratear o custo da sua produção para ter maiores lucros, passam a levar a sua fábrica para o México, né, na região fronteiriça ali do norte do México, no sul dos Estados Unidos, para que depois montando ali, inclusive de forma mais barata, faziam com que o preço final do produto ficasse mais em conta, mais barato, para ter um comércio maior, né? Bom, vamos lá então. Aqui a gente já começa a discutir as vantagens do NAFTA e porque as suas vantagens superam as suas desvantagens. E lá no texto ele enumera 6 vantagens e 6 desvantagens. Bem, NAFTA nós já sabemos que é uma grande área de livre comércio. 2 países muito importantes, é claro, primeiramente Estados Unidos, depois Canadá e por último aí temos o México. Quais são as vantagens? Olha, a primeira é 4 vezes maior, aumentou em 4 vezes o comércio entre esses 3 países. Quais? Estados Unidos, Canadá e México. Ao eliminar as barreiras alfandegárias. Aumentou a produção econômica. Olha, o crescimento dos Estados Unidos foi 0,5% ao ano. 0,5%, não chega a 1%. Mas isso é muito quando se fala da economia americana. É uma economia muito forte, uma economia que produz muita coisa, então 0,5% ao ano é um crescimento muito alto, né, para uma economia forte. Essa seria a sua segunda vantagem. E outra, a terceira, gerou mais empregos. Olha, mas as empresas dos Estados Unidos saíram para o México, bem, mesmo assim gerou mais empregos, porque houve mais circulação de mercadorias, mesmo importando do México. Houve mais circulação de mercadorias nos Estados Unidos, então criou empregos. Não os empregos daquelas indústrias, mas outros, até do terceiro setor, que é o terceiro setor, a gente divide a economia em primeiro setor, segundo e terceiro setor. Primeiro setor, agricultura, segundo setor, indústria e terceiro setor, comércio, bens e produtos. Então criou bastante aí, é o que a gente chama em geografia de terceirização da economia. Esses países desenvolvidos, eles têm o terceiro setor, que é comércio, bens, produtos, muito intenso, então gerou mais empregos. Maior investimento estrangeiro direto, tanto em todos esses países, né? Todos lucram, né? Olha só o México, maior investimento direto, construíram fábricas, mesmo que sejam as maquiladoras, mas construíram fábricas gerando empregos no México. É claro que mão de obra barata, não cuidavam tanto da legislação ambiental assim, porque ela era muito fraca, para atender, né, para atrair essas indústrias americanas. Passavam inclusive a fazer isso, que seriam as suas desvantagens, estou até adiantando um pouco.
baixar os preços da importação do petróleo para os Estados Unidos, porque eles deixavam, comprando petróleo mexicano, deixavam de estar tão dependentes do petróleo do Oriente Médio. E ajudou os gastos do governo ao também aumentar a concorrência e reduzir os custos. 6 vantagens. E as 6 desvantagens? Primeiro, as indústrias foram para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos para o México. Então aí criou um problema de desemprego muito grande. Estima-se de 500 a 700 mil empregos dos Estados Unidos ficaram, postos de trabalho ficaram sem, né? E pessoas ficaram sem postos de trabalho. As empresas mudaram para o México porque a economia do México, a política trabalhista do México é mais em conta, a mão de obra eu pago menos, por isso que elas foram para lá. Mas lembra que eu falei que aumentou ao ser terceiro setor dos Estados Unidos? Então esses empregos perderam empregos, mas criaram outros postos de trabalho, às vezes não com tanto lucro assim que eu tinha, com o pagamento que eu tinha, né, do salário, mas criou novos impostos, novos postos de trabalho. Outra desvantagem, maior migração dos empregos para o México fez com que o valor pago para a mão de obra ficasse mais assim equilibrado, ou seja, mais baixo. E outra desvantagem, consequência dessa, é que eu, como empregado, não poderia discutir com o meu empregador, né, pensando um salário maior, né, buscando isso, fazendo greve, sindicato, porque ele ameaçava, olha, eu vou para o México. Então, assim, as pessoas passavam nem a reivindicar direitos, ou uma desvantagem, né, direitos trabalhistas, aumento de salário, por exemplo. O NAFTA marginalizou agricultores mexicanos. Por quê? A economia americana é muito forte, muito tecnológica, eles produzem, colocam muito biotecnologia nos seus produtos, né, agrários, né, sementes, por exemplo, soja, milho, e não tinha como os agricultores mexicanos competir com esse tipo de tecnologia, né? Então eles passavam a perder um campo grande de atuação dos seus produtos. E outro problema grande é que os produtos americanos eram subsidiados. O que é isso? Subsídio. O governo dos Estados Unidos fala o seguinte: você precisa de uma ajuda para o comércio, por exemplo, vamos supor que ele é produtor de milho. Sim, eu preciso de ajuda, então eu vou fazer o seguinte, vou diminuir o seu imposto do milho. Os insumos, ou seja, tudo aquilo que eu preciso para produzir o milho, vai ficar mais barato. Por exemplo, o trator, não, eu vou diminuir o imposto. Lá no banco, você vai comprar semente, o imposto da semente vai ser menor. Você vai ter um financiamento no banco maior, com juro menor. Isso tudo é subsídio, ou seja, ajuda. E dando esse tipo de subsídio aos agricultores estadunidenses, americanos, né? O nome correto é a gente falar hoje em dia estadunidense, e nem americano ou norte-americano, mas estadunidense. Os agricultores mexicanos não conseguiram competir com esse tipo de ajuda do governo, né? Outra desvantagem, os agricultores mexicanos, desempregados às vezes, iam trabalhar nas indústrias maquiladoras, né? Oferecendo com uma mão de obra barata para isso. A quinta desvantagem, os Estados Unidos agridem o meio ambiente no México. Por que isso? Leis mais tolerantes, leis que não têm tanto força assim para coibir a agressão ao meio ambiente. Lá nos Estados Unidos são leis mais rigorosas, no México mais maleáveis. Então, outro problema sério. Em consequência também, os agricultores mexicanos passaram a buscar outros lugares para poderem plantar e por isso começaram a desmatar as áreas de florestas, né? Uma desvantagem muito grande, aquecendo, portanto, o desmatamento, o que gera? E normalmente o desmatamento se faz com a queima de algumas reservas florestais, né? E gera o aquecimento global, né? Vamos lá, meninos, então a primeira questão aí nós temos do texto. Vamos lá do texto. Porque as 6 vantagens superam as suas 6 desvantagens. Primeira questão. Na sua opinião, do ponto de vista econômico, o NAFTA representou um sucesso ou um fracasso? Por quê? Bem,
Do ponto de vista econômico, sucesso, sem dúvida. Estados Unidos, economia 5% ao ano de crescimento, criou mais empregos também. Mas do ponto de vista ambiental, não foi um sucesso assim. Acabamos de falar agora, desmatamento, poluição, uso excessivo, por exemplo, de fertilizantes. Por que isso é ruim? O uso excessivo de fertilizantes. Na agricultura moderna usam-se bastante defensivos para pragas, para os insetos que atacam as pragas e fertilizantes também. Esses fertilizantes caem são levados pelas águas da chuva e caem nos rios e contaminam os rios. Então, aí você tem em cadeia um problema muito sério, além também de que esse contamina os rios, né, ao infiltrar dentro do solo o lençol freático e a água subterrânea. E outro problema sério, o desmatamento, ele não observando as árvores que devem ficar, a cobertura vegetal que deve ficar ao lado, né, do leito dos rios, isso provoca o assoreamento. Tira as árvores, fica só terra, vem chuva e leva a terra para o leito dos rios, riachos, e provoca o que chamamos de assoreamento. O que é isso? O leito do rio, né, a calha do rio vai cada vez perdendo a profundidade, chegando até casos em que tampa de terra todo o rio, como se diz, mata o rio, né? É um termo simbólico, né, a palavra mata o rio, mas acontece a morte, né, entre aspas, das reservas hídricas dos países. Além, é claro, de tirar a cobertura vegetal, vai diminuir a quantidade de água, né, possível para as pessoas. Então, do ponto de vista ambiental, um fracasso. A segunda questão. Um dos problemas do NAFTA não é mencionado no texto, são os produtos agrícolas norte-americanos subsidiados e que entraram no México e provocaram a falência de pequenos agricultores. Bem, como a gente falou, o subsídio ajuda o governo, por exemplo, pagar menos imposto. Então, o produto final vai ficar mais barato e eu vou concorrer com outro que não tem essa ajuda do governo, então o produto dele vai ficar mais caro. Então, esse é um grande problema. A agricultura estadunidense é bastante subsidiada pelo governo, não só a agricultura, toda a produção. Por exemplo, o aço brasileiro, para entrar dentro dos Estados Unidos e vender lá, que é um aço bom, de boa qualidade, o governo passou a subsidiar a produção do seu aço, inclusive a tributar a entrada do aço, tributar e pôr um imposto maior do aço brasileiro lá. Por quê? Porque senão a produção do aço estadunidense decaía muito, né? Então o governo tem essas estratégias para evitar perda de emprego, né, falência dos seus empresários. Então ele subsidia e também tributa o produto estrangeiro com imposto maior. Então, vou voltar à questão. Produtos americanos mais baratos que os produtos mexicanos gerou a falência a falência da agricultura agrícola mexicana, ou ela declinou bastante, né? Ok, meninos. Vamos lá então, continuando a questão agora da página 170, falando sobre as relações geopolíticas com o México. A primeira questão, para a gente comentar os dados do mapa, Estados Unidos, principais destinos das exportações por estado. Bem, então, gente, o que é isso? Estados Unidos ele tem um interesse muito grande em reduzir a entrada de imigrantes e criar mais empregos, né? As indústrias maquiladoras atendiam bastante esse propósito, como já haviam dito. Então, assim, os estados que mais importam para os Estados Unidos, vocês vão ver no mapa, e lá vai né, discriminar os países. Vocês vão ver que o Brasil importa bastante para a Flórida e o estado de Wyoming. Principalmente os estados do sul é o México que atende. Os estados americanos do norte é o Canadá atende, né? E a China atende aí 4 estados mais ou menos, a Carolina do Sul, Louisiana, Washington e Oregon, né? Então essa questão era para a gente discriminar isso. Vamos agora passar para a questão 2. Vamos lá na 2. Analise os gráficos da parte 1, 168 e mostra as exportações e exportações do México em 2018 e responde. Os principais parceiros para as importações do país são os mesmos para as importações? Não. Por exemplo, a China é um dos países que mais exporta
para os Estados Unidos, mas é o que menos importa. Lembra que dá o problema na balança comercial que eu falei para vocês? Essa é uma posição ocupada, né, onde que mais importa é para o México e Canadá. Letra B. Com qual país os Estados Unidos têm o maior déficit comercial? De quanto foi esse déficit em 2017? Bem, foi com a China, lembra? A gente falou, a China ela exporta muito, mas importa pouco, então os Estados Unidos têm um grande déficit com ele. Em 2017 foi de 375 bilhões de dólares. Como você vai chegar a isso? Só você subtrair o valor das importações da China com o valor das exportações, tá? Então é isso aí, meninos. Corrigido então, tá?